Já está vendo por aqui os desafios do agro. Nesses dias nós estamos conhecendo aqui no AgroMais diversas demandas das instituições ligadas ao agronegócio brasileiro. E a cada dia estamos vendo que os desafios são muitos. Hoje nós vamos conversar com o Antônio Galvão, que é presidente da AproSoja Brasil. Seja muito bem-vindo, seu Antônio. É uma satisfação te receber aqui no AgroMais mais uma vez, para a gente debater um pouco mais desse assunto aí, que são os gargalos dos produtores de soja aqui no Brasil. Muito boa tarde para o senhor. Conte para a gente aí quais são os principais desafios desse setor. Bom, obrigado aí, Tiago, por mais uma vez a gente poder participar, trazer alguns esclarecimentos, especialmente aí a quem está dentro do setor como produtor rural nesse país todo, né, Tiago? Sabemos dos desafios que nós temos, a sobrevivência do próprio produtor rural na atividade. Você veja aí tudo o que aconteceu aí nessa safra aí que está se encerrando a colheita da soja. Agora o milho aí, estando dizendo a segunda safra também com problemas. A estiagem que aconteceu aqui no Sul, agora estou aqui em Maringá, na verdade, conversando com algumas pessoas também, e vi toda a dificuldade que aconteceu. Alguns estados aí com excesso de chuva, como foi o caso específico nosso lá em Mato Grosso, onde eu planto, lá na região de Sinop, mais propriamente dita no município de Vera, e para nós até a safra de milho mais ao norte do Mato Grosso, também a segunda safra está muito boa. Mas quando você já vem mais ao sul, ao oeste, aí, de Mato Grosso mesmo, a região leste, e aí quando você entra, para dizer, a nível de Minas Gerais, aí já começa a virar um caos a falta de umidade. E isso aconteceu aqui no Paraná com a soja. Então você veja os desafios do produtor rural para se manter na própria atividade. E o que nós falamos que o produtor rural faz, nada mais é do que produzir o próprio alimento de todo cidadão. Quem nos ouvem aí nos centros urbanos, eu sei que tem uma grande audiência também, você tem o programa, que nós dependemos única e exclusivamente de dizer lá do céu ou do São Pedro, enfim, temos que usar a terra. Um momento chove demais, outro momento falta chuva. Aqui mesmo no Paraná, essa região aqui especificamente, agora bem recente, também está chovendo relativamente bem, mas passou por uma chuva de granizo e ventos. Esse produtor que já perdeu a safra de soja também acabou perdendo uma safra de milho. E aí a gente vê dentro de um plano safra uma discussão que eu trato de uma discussão besta, idiota, para não dizer outra coisa, porque para mim os planos safra não é parte só desse governo, e sim desde que existe esse plano safra, quando vai se discutir o valor e a forma do que quem vem o recurso para se produzir o alimento de todos, vira essa discussão aí besta, para não dizer a verdade e não dizer outra coisa. Eu acredito e já venho defendendo muito que o plano de safra tem que ser uma coisa ad eterna, saber esse valor que se precisa para produzir esse alimento aí, Tiago. E todo ano vem essa discussão. É sobre a subvenção do seguro, essas pessoas que estão aí, que tiveram essa intempérie climática muito forte na soja, agora uns tendo no milho, e vem aquela discussão de sempre, o seguro não cobre despesa e assim sucessivamente. Então eu posso tratar esse plano safra, que está se discutindo agora, que se discutiu ano passado, ano retrasado, enfim, há 20 anos atrás ou mais, desde que ele existe, o mais vergonhoso vai diretamente ao Ministério, anteriormente era o Ministério da Fazenda, hoje o Ministério da Economia, saber que é o item, que é o setor que traz e sustentou a economia brasileira, o superávit da balança comercial. A gente estava falando justamente disso. Tiago, acontece isso, o telefone todo mundo sabe, alguém liga para ti na hora... Faz parte. A gente, como está em viagem... Faz parte da tecnologia. Mas eu estava falando, Antônio, justamente aqui, o senhor falava da questão do Plano Safra, e o subsecretário aí de assuntos voltados para a agricultura do Ministério da Economia, ele falou justamente isso, é o Rogério Miranda, subsecretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Economia, afirmando que ainda não há recursos para o próximo Plano Safra. Nós estamos hoje no dia 13 de maio, há mais ou menos aí 30 dias do lançamento do Plano Safra, que geralmente ocorre ali no 15º dia do mês de junho. Um mês e não tem recurso é um tanto quanto preocupante, né, presidente? Olha, viu, Tiago, chega a ser vergonhoso a expressão do Rogério. Ele que me desculpe, ele está nesse cargo, não é uma coisa pessoal com ele. Eu sei que não é ele que decide tudo, mas um setor que contribui tanto para o país, tanto que toda a balança comercial, olha aí os bilhões aí, chegando a R$1 trilhão, mais de R$1 trilhão. Isso dizer que não tem recurso para ter a garantia
alimentar, de ter o alimento. Vocês viram agora, bem recente, a diretora da OMC vindo pedir para que o Brasil forneça mais alimento ao mundo. O próprio presidente da Inglaterra, o Boris, pedindo isso. O cara vem dizer que não tem recurso para quem sustenta a economia brasileira e o superávit da balança comercial. Por isso que eu falei a primeira palavra, eu já falei na primeira palavra, que isso é... Nós acabamos perdendo aí o sinal do Antônio Galvão de novo, a gente vai tentar conectar com ele. Já voltou por aqui? Me dê o presidente, então, por favor, Marcão. Obrigado. Você falava o seguinte, de todo mundo aí querendo mais alimentos aqui do Brasil, e chega a ser vergonhoso uma fala dessa do secretário. Pode concluir, presidente. Eu acho que desculpa não é nada pessoal, mas um ministro, igual nós temos o Paulo Guedes, dentro da economia, vim falar que para o setor que sustenta a economia brasileira, o setor que não parou com pandemia, o setor que representa a exportação brasileira, o superávit. Eu vou falar uma coisa, viu? Isso não é nesse atual governo, não estou criticando o atual governo somente. Estou criticando o governo do modo geral que antecederam. Nós estamos falando de produção de alimento, garantia alimentar para ter para as pessoas. Então é vergonhoso realmente a palavra que eu posso dizer. Tem que usar a FPA para fazer um aditivo, um adendo nessa PL que está lá, que agora aprovou 800 e poucos milhões de reais. Sabe que isso é simbólico, é vergonhoso. Os Estados Unidos produzem aí 650 milhões de toneladas, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 2,3 vezes mais que o Brasil. Tem 8 bilhões de dólares de subvenção para seguro, para garantir que o produtor não quebre numa safra ruim. 40 bilhões de reais ou mais. O Brasil prometeram 1 bilhão ano passado, nem isso sequer foi disponibilizado. E aqui os produtores, aqui principalmente essa região mais atingida pela seca, o sul aqui do Mato Grosso do Sul, o sul do modo geral, estão aqui padecendo penúria, pedindo por milagre que dê um jeito nessas contas, protelar, prorrogar, renegociar, e nem isso acontece. O que eu tenho que dizer é um desabafo que tem que ser feito. Infelizmente, o ministro Paulo Guedes está passando para nós aqui, o produtor rural, uma irresponsabilidade dele muito grande. O setor da economia brasileira, o nosso ministério, tem que olhar com nós com olhos diferentes. Não tem recurso, é vergonha dizer. Pode-se tirar recurso em qualquer outro setor, mas menos no setor que produz o alimento, que é aquele que dá garantia de sustentabilidade para o ser humano, e é o que está dando hoje o recurso ou dizer o superávit da própria balança comercial ao Brasil. É vergonhoso isso, simplesmente, falar nessas merecas de valores. Olha os bilhões e os bilhões e os bilhões que isso necessita para fazer essa agricultura, e não temos um plano, dizer anual, que não tenha que vir nessa discussão todas. Estamos perdendo muito produto, até nas próprias propriedades, que devia ter um plano para se financiar armazéns. Cadê ele? Não existe, porque a regra criada e as garantias, ela se torna inviável do produtor buscar. Então, Tiago, deixa a gente muito indignado, realmente. Eu fico até nervoso quando falo nesse assunto, e ouvindo do Ministério da Economia desculpas que não tem recurso. Eu vejo para tantas outras coisas. Tem recurso que é menos importante que assegurar a produção de alimentos. Com certeza, né? Agora, para a gente encerrar esse bate-papo sobre os desafios do agro, o que a ProSoja, de modo geral, espera aí de um próximo governo que já deve começar aí no mês de janeiro? Olha, a gente espera o quê? Que realmente olhem e parem de falar em plano safra. Pelo amor de Deus, parem. Sabe que todo ano, em período X, dentro do Brasil, se tem que plantar para poder se garantir a segurança alimentar. Que seja feito um plano ad eterno. Não tem nada que sentar o ano que vem discutir em plano safra qual foi a inflação do Brasil, qual foi o aditivo que tem que se fazer de valor, e Zé Finic, né, diz italiano, e chega. Nós não podemos mais passar por essa penúria, vendo a FPA lá, através do nosso presidente Sérgio Souza, implorando, mendigando recursos que tanto precisa para vir para um setor que garante tudo que eu já falei anteriormente. Então, o que a gente espera do próximo governo que vem aí, que realmente, que eu sei que a boa intenção do presidente é uma, mas infelizmente o Ministério da Economia não está enxergando a importância do setor agropecuário do Brasil na produção, que nada mais é do que alimento. Então esperamos que realmente se implante um plano de safra, que não se mexa mais nele, não se discuta mais, e simplesmente chegar no momento de liberar o recurso que toca ao governo federal, está aqui o valor. E chega de achar desculpa de dizer que não tem recurso para a coisa mais importante que existe no planeta, que é a produção de alimentos para todos. Toda certeza, né? Antônio Galvão, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. É sempre uma satisfação falar com o senhor e até um próximo encontro.
Igualmente, aí a gente agradece essa oportunidade. Estou falando para ti que é um desabafo, Tiago, porque não tem mais como aceitar todo ano a mesma ladainha, a mesma situação. Obrigado aí pela participação e a todos que nos acompanharam aí através dos seus programas aí. Desafio dizer do agro, né, Tiago? Porque é um desafio realmente a gente que está no agro. Um dia chove demais, outro dia falta chuva, outra época e assim por diante. Obrigado, Tiago. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado.